mas tá sempre lá, né? Se precisar pegar alguma coisa da aula, tá sempre acessível. Sim, sim. Beleza. Só um segundo, tudo bem? Então vamos lá. Eu queria 3 coisas para a aula de hoje. A discussão dos projetos, eu fiz uma listinha aqui, eu tô com a lista aqui na minha frente, qualquer coisa eu compartilho aqui na tela, de possíveis projetos. Então, daqui a pouquinho vamos discutir, tá? Vocês podem fazer sugestões, ou eu passo as minhas sugestões aqui. E aí eu tô perguntando aí de quem tá fazendo a aula, quem não tá, se tem alguém que desistiu, porque a princípio eu queria que esses projetos fossem feitos em duplas, pra vocês trabalharem juntos, principalmente os projetos mais delicados, aqueles que são um pouco mais complicados, é bom fazer em dupla para ter como discutir, achar melhores soluções e tais. Projetos mais simples podem ser feitos individualmente. E aí a gente vai dividir em 2 etapas, né? Nessa primeira etapa do curso, a gente vai tentar fazer projetos mais simples. Na segunda etapa, vamos tentar fazer coisas mais elaboradas. Então, o machine learning todo mundo quer fazer, vai ficar para a segunda etapa. Vamos passar por uma base toda primeiro. Mas agora, nessa primeira etapa, seria bom já pegar uns projetinhos de média dificuldade para desenvolver em dupla já. Então, vou passar a lista daqui a pouco. Outra coisa que eu queria era, então, discutir a lista 3, né? A gente vai fazer agora algumas coisas da lista 3 aqui. Quero ver o que vocês tentaram, o que não conseguiu, o que conseguiu, e vamos tentar acertar aí, todo mundo tá por dentro de salvar os dados. Essa lista 3 eu passei, que é uma recomendação que eu vou fazer para vocês seguirem de agora em diante para a vida inteira. Todo código que vocês fizerem, vocês têm que criar esse costume, porque o Python, né, essa liberdade que o Python nos dá de fazer o código que faz o cálculo e o código que faz a figura, tudo numa coisa só, é uma coisa muito linda, muito prática, né, uma das grandes vantagens de usar o Python, mas cria costumes ruins. Então, agora, esses códigos que a gente vai fazer nos primeiros testes são rápidos, né? Então, demora, sei lá, se for lento, vai demorar 2 minutos para rodar. Então, não tem muito problema você deixar rodando e depois fazer a figura, né? Sem salvar os dados. Agora, imagine que seus códigos começam a ficar mais elaborados. Os dos projetos, por exemplo, pode ser que demore para rodar alguns deles. Demora meia hora para rodar um código que não é muito lento. Eu tenho uns códigos aqui que demoram 4, 5 dias para rodar. Nesse caso, se você não salvar os dados para depois fazer a figura, você imagina, cada vez que você vai executar, demora, sei lá quanto tempo, né? Depende do código, meia hora, 1 hora, 3 dias. Então, vocês têm que criar, já nesses projetos em que a execução é rápida, já criar o costume de fazer sempre 2 códigos. Um código que salva os dados e um outro código que faz a figura. Lê os dados e faz a figura. É bom criar o costume desde cedo para não se viciar em fazer errado depois, né? Professor, mas esse código, desculpa te cortar. Pode falar. Esse código, ele já vai salvando instantaneamente os dados para ir gerando a figura? Pode ser também, depende de como depende do código, tá? Você pode, Mas tem um sei lá, comando que permite fazer isso? sim, você pode ir salvando aos poucos. Você pode salvar no arquivo e depois complementar o arquivo, anexar no final do arquivo. Tá? Saquei. Então você pode fazer isso. Se seu código é realmente muito lento, você quer ir salvando aos poucos para não perder nada e poder continuar da onde parou, caso a máquina trave, alguma coisa assim. Ou você queira de fato complementar, você pode fazer o código desse jeito, que vai salvando os dados aos poucos, né? Aí não tem risco de perder nunca. Mas pelo menos, né? Pelo menos, tipo, faz uma parte do cálculo, salva, vai para a próxima parte, salva, vai para a próxima parte, salva. Se tiver que ser por etapas também, tudo bem. Mas criar esse costume de salvar para depois não ter que rodar tudo de novo toda vez, tá? E aí o código da figura é separado, porque a figura é assim, né? Você faz a figura, principalmente se for uma figura para um artigo. Você faz a figura de um jeito, aí depois você vai escrever o artigo, você vê que precisava modificar alguma coisa na figura, nem que seja a cor que não ficou boa, ou mudar o estilo da figura. Você vai querer refazer a figura. Aí você não precisa rodar o código de novo para refazer a figura. Você roda só a parte de fazer a figura. Né? Coisas assim. Só criar esse costume. E por último, a última coisa que eu queria fazer hoje, eu queria passar um exercíciozinho para vocês calcularem o valor de π pela técnica de Monte Carlo. Vocês chegaram a fazer isso nos cursos de cálculo numérico e de introdução à programação? Ou fizeram por curiosidade? Não. Nossa, em introdução à computação nem falaram sobre o método de Monte Carlo. Eu fui aprendendo nos corredores do Infis. Não fala, que às vezes depende do professor, ele passa como exemplo porque é interessante. Jason?
Você falou alguma coisa? Eu falei que eu também não tinha visto, tanto em cálculo numérico quanto... Teria alguma chance de ver em cálculo numérico, quando eles vão falar de integrais, né, de quadratura numérica, faz integral trapézio, Simpsons, o cálculo de π é basicamente uma integral de Monte Carlo. Tá? A gente vai ver hoje, então. É bem simples, acho que dá para fazer rapidinho. Tá? Professor, o método de Monte Carlo somos mais nós físicos que usamos? Ou os matemáticos também usam? Matemático também, é uma integração. É uma integral, Sim. Usando números aleatórios. Porque Engenheiros também. É basicamente um método de integração. porque o nosso professor pelo menos o professor que eu tive, né, da FAMAT de cálculo numérico, ele não falou sobre o método de Monte Carlo. Não, ele nem está na ementa. É que depende do professor, coloca uma coisa a mais e tal, como é uma integral. Calcular π é bonitinho, né? É legal você ver lá o valor do π convergindo. É interessante. Então, às vezes o professor gosta e passa, mas não é algo assim que todo professor de cálculo numérico passa, não. É normal, não tá. Não precisa se preocupar, não. Não é algo que ele deixou de passar. É algo que a gente normalmente veria em física computacional mesmo, por ser uma técnica importante para a física. Mas vamos por partes. Vamos avançar uma coisa de cada vez, para a gente não perder aqui o tempo. Quando chegar lá, eu falo um pouco mais sobre o assunto. Bom, lista 3, vamos lá. Em vez de eu simplesmente dar a resposta, falar tudo, me fala quais foram as dificuldades. Eu vou já compartilhar minha tela aqui, mas podem ir falando já. Só vou abrir o meu sistema aqui enquanto isso. O Hélio, você que teve dificuldades aí, mas Eu fiquei com uma dúvida, mas não em questão do código. É que o senhor pediu para pegar os dados x, y, z, criar um array e salvar os dados no computador. Aí, quando a gente fosse plotar os gráficos, eu fiquei em dúvida se o senhor queria que a gente depois salvasse separadamente, tipo, eu vou salvar um dado para x, um documento para x, em texto no caso, para y e para z, aí depois eu dou o load neles separadamente e faço os gráficos, ou o senhor queria que salvasse, tipo, o x, y, z em um só, né, um array com 3 linhas ou 3 colunas, e depois entrasse nesse array, separasse a coluna e a linha e fizesse o gráfico. A segunda opção. É um arquivo com os 3 vetores, depois lê os 3 vetores e faz o gráfico. Esse foi uma das minhas dúvidas também, tá. Não, é professor. porque eu fiz o save dele com um arquivo só, né, x, y, z, só que para plotar os gráficos, depois eu salvei separadamente x, y, z e dei o load em cada um depois. Tipo, eu queria fazer o gráfico de z, dava o load no z e tal. É que qualquer coisa eu consigo arrumar e enviar de novo a lista. Tranquilo. A lista pode, se for o caso, pode mandar de novo depois. Vamos certo. ver aqui. Então vamos começar por uma parte bem superficial. Eu só vou deixar a base pronta aqui e a gente vai discutindo. Então, Professor, eu teria mais uma dúvida conceitual, porque qual que é a vantagem de salvar meu arquivo em binário do que salvar em texto? Essa era uma pergunta, não estava lá nas perguntas? Tava, eu respondi baseado no que eu pesquisei, mas assim, não me fez tanta, tipo, não me convenceu, sabe? Tá. Só vou deixar a base aqui pronta. Então, temos aqui, o x, y, z são 3 vetores de tamanho 101 pontos, né? Eu vou deixar também aberto aqui a minha fala, meu gerenciador de arquivos aqui. Deixa eu só tirar isso daqui para não perder depois. Dá uma limpada aqui. Tá. Aqui a gente vai ver os arquivos depois criados. E aqui só vou dar o import numpy smp. Deixar a base pronta aqui. Certo. Então vamos começar com as dúvidas conceituais. O Eric estava perguntando aí a vantagem de salvar em binário ou salvar em texto. Alguém quer responder? Pode falar. Posso chutar? Pode. Eu acho que em binário, se alguém tentar ler o arquivo, não vai dar conta, né?
Vai, tá lá em binário, se a pessoa Nossa, ele dá souber. trabalho demais. Não lê manualmente, mas a pessoa abre no Python e lê, ué. Eu Se acho você... que, pelo Ah, que eu pesquisei, se for um arquivo com muitos dados, o armazenamento que um binário tem é menor do que um de um arquivo em texto, para grandes informações, e quando você vai processar também, né, executar um código, o binário ele é mais rápido do que se fosse em texto, por causa que o de texto não tem nenhum formato, o computador tem que ler o formato e transformar para depois para o Python. isso. Essas duas respostas já estão boas, mas tem mais coisa. Alguém... Então, por essas duas respostas que eu achei, mas eu achei meio limitado. Acho que teria algo a mais também, além disso. Tem algo a mais, mas ser mais rápido já é uma boa motivação, né? Usar menos espaço e ser mais rápido são boas motivações. É porque eu pensei no caso do tratamento de dados, você precisar ler, tipo, manualmente. Sei lá, você está fazendo. É igual no caso que eu estou trabalhando no MC. Eu preciso gerar uma matriz que me dê os autovalores, né, da estrutura de banda e tudo mais. Eu não vou ler esses arquivos em binário, né? Aí, nesse sentido que eu havia pensado. Uhum. Tá. Sim, se você precisar ler o arquivo, né, no sentido de você abrir na tela e você ler os números, claro que tem que ser em texto, tá? Mas isso não é tão comum. Você quer fazer figura, você vai ler as coisas no Python, você pode imprimir as coisas na tela do Python mesmo depois, se precisar. O salvar arquivos aqui é realmente nesse sentido, de salvar os dados para usar eles depois num outro código. Então, nesse sentido, o ideal é em binário mesmo. O senhor salva Agora, os seus arquivos em binário. quase sempre. Agora eu quero saber qual é a vantagem de salvar em texto. Quando que eu vou querer salvar em texto, fora esse caso de tentar, de fato, abrir e ler, né, com os olhos? Alguma outra vantagem de abrir em texto? Poder usar com outros aplicativos? Isso, exatamente, para você poder usar com outros aplicativos. Quando Esse, vocês fizeram... Pode falar. esse save do NumPy, ele também tem ligação, vamos supor, com o Excel? Exatamente esse tipo de coisa. Se você quer pegar os seus arquivos, seus dados gerados no Python, e aí você quer ler esses arquivos em outro programa, pode ser no Excel, igual a Dora sugeriu, ou você quer ler eles no... Por exemplo, eu ia comentar, né? Quando vocês fizeram um laboratório de física 1, 2, 3, 4, o que for que seja, vocês só fizeram gráficos no papel milimetrado ou fizeram gráficos no computador em algum momento? Usava o SciDaves, né? O SciDaves, ou o Origin, né, que é a versão paga, quase igual ao SciDaves. Então, o SciDaves, qual é a estrutura de dados que ele tem ali? É uma planilha, né, igual ao do Excel, certo? E você pode pegar os seus dados no SciDaves e ler de um arquivo. Deixa eu fazer aqui na tela para vocês verem. Ó. Vou criar um arquivo aqui. Vou criar um arquivo teste.txt, não sei se dá para vocês lerem aí, mas eu vou colocar aqui, vou fazer assim, ó, 0, 0, 0, espaço 0, deixa eu aumentar aqui. Duas colunas vou fazer, tá? Como se fosse coluna X, coluna Y. 1, espaço 1, 2, espaço 4, 3, espaço 9, 4, espaço 16, né? A função x quadrado, basicamente. Vamos até o 25. 5 igual 5 espaço 25. Então, criei esse arquivo, é um arquivo de duas colunas, né? Agora, essas duas colunas eu fiz separada por espaço. Você pode separar por vírgula, se quiser, pode separar pelo que quiser. Eu prefiro separar por espaço mesmo. Mas cada um faz do jeito que achar melhor. Então, tá aqui, né, o arquivo, se quiser abrir no editor gráfico. Agora, se eu abrir aqui no SciDaves, por exemplo, eu posso vir aqui, arquivo, importar arquivo ASCII. ASCII é texto, tá? Arquivo de texto. Aí eu vou lá no teste.txt, vou importar numa nova tabela. Aqui tem uma opção, usar a primeira linha para nomear colunas, não. Separador é o espaço, certo? E acho que é isso. Dados são numéricos, beleza. Abrir.
Tá lá, olha os dados aí, certo? Ele colocou um ponto a mais aqui porque ele é meio esquisito. Esse ponto não existia. E agora eu posso pegar esse cara aqui e fazer o gráfico. Certo? Gráfico x². Tudo bem? Então, desde que o arquivo esteja salvo no formato texto, como 2 colunas, eu consigo abrir no SciDavis. E veja que para que dê certinho no SciDavis, não só tem que estar em texto, mas tem que estar em colunas. Coluna X, coluna Y. Poderia ter também, né? Perdão. Poderia adicionar ali uma outra coluna. Vamos pôr uma coluna Z aqui, né? Sei lá, 0, 1. Vou pôr igual a primeira. 3, 4, 5. Poderia vir aqui no SciDavis agora, vou apagar essa tabela aqui, apagar esse gráfico, e vou importar de novo o mesmo arquivo. Agora ele tem 3 colunas. Aqui, colocar as opções padrão. Aí, agora o SciDavis já pegou aqui, ó, coluna X, Y e Z, exatamente com os dados que estão lá. Então, se os dados estão salvos no arquivo, né, no formato de colunas, separadas... Aqui, de novo, separei por espaço, mas vocês viram que no SciDavis eu posso escolher o que eu quero usar como separador. Então, esse formato me permite abrir no SciDavis. Não só isso, se eu quiser fazer o gráfico também em outro programa, perdão, muito grande agora. Tem o GnuPlot também, não sei se vocês conhecem o GnuPlot, ele roda no terminal. No GnuPlot você pode fazer o gráfico também e ler, tá aí, ó. Tá aqui, fez a janelinha, tá o gráfico do x² aqui, ele leu a coluna X e Y e fez o gráfico, certo? Então, esse formato de colunas em texto também é útil para ler no GnuPlot. E mesma coisa no Excel, tá? Se eu quiser fazer o gráfico no Excel, abrir os dados no Excel, eu posso pegar esse arquivo em colunas e abrir no Excel também. Sacaram? Então, essa é de longe a principal vantagem de salvar os dados em formato texto e em colunas. Professor, mas esses programas não saberiam ler um arquivo binário, não? Não. Lá no no... talvez. O SciDavis não. O SciDavis só tem um modo de importar texto. Sacou? Sim, mas o GnuPlot talvez saberia, né? É que eu não lembro. Eu não quero falar que não, com certeza, porque faz muito tempo que eu não uso o GnuPlot para valer. Sim, Eu sempre sim. usei ele como texto, mas eu acho que ele tem uma opção de ler binário também. Mas não tá, quer dizer, na verdade, eu acho que não, tá? Mas não quero dar certeza absoluta, não. Não, tranquilo. Tem o XNGrace também, mas é semelhante ao GnuPlot. Para quem conhece o XNGrace também, você importa no formato texto. Então tá. Então essa é a principal vantagem de salvar como texto. A principal vantagem de salvar com binário, acho que foi o Jason que falou, ou foi o Gabriel? Esqueci agora. Quem foi que respondeu? Do Fui eu. tamanho, o Jason, né? Então a principal vantagem do binário é poupar espaço. Se os dados forem muitos dados, vai fazer uma diferença significativa. E por ser mais rápido. Vamos primeiro pensar no porquê é mais rápido. Por que é mais rápido salvar e ler em binário? Alguém se arrisca? Vou chutar, porque eu acho que é a linguagem base do computador, não precisa formatar nem nada. Isso, mas o que Assim. quer dizer formatar? Eu não sei se todo mundo está entendendo o que você quer dizer com Não isso. precisa passar o binário para decimal, né? Como que eu vou Binário para explicar? decimal sempre... É tipo, por exemplo, tem um arquivo de texto, sei lá, tamanho da fonte, sei lá, outras coisas assim. Não, isso não existe. O arquivo de texto é só o texto, não tem formatação. Acho que é questão Não. de leitura. Eu sei que é, mas não sei explicar, sabe? Sim, ok. Eu vou tentar explicar aqui. Quando você tem uma informação salva na memória, na HD, onde for que seja no computador, toda a informação está salva em formato binário no computador, sempre, né? Formato salvo na memória é sempre em binário. Agora, como que esse formato de fato é salvo?
Deixa eu parar o compartilhamento, que vocês estão vendo só a minha tela aí, depois eu compartilho de novo. Fica meio esquisito, eu acho. Vou falar comigo diretamente aqui, que aí eu posso gesticular um pouco melhor. Então imagina o seguinte, você tem lá a memória do computador, essa memória tem lá, sei lá, 8 GB, ou a sua HD tem 128 GB de espaço. O que é esse espaço? Esse espaço são uma sequência de bits onde a informação é salva. Esses bits são bloquinhos de informação, onde cada bloquinho, cada bit pode ser 0 ou 1, que é a informação binária, certo? Agora, como que eu salvo um número em binário? Vamos pensar. Se eu for pegar, por exemplo, como é que eu vou explicar isso? Vamos pensar sempre em salvar números inteiros. Eu acho que eu vou compartilhar minha tela de novo e desenhar, porque fica mais prático. Perdão, deixa eu só compartilhar aqui e desenhar, que a gente se entende melhor, eu acho. Bom, então imagina o seguinte. Então, lá na minha memória, eu tenho lá um certo conjunto de blocos onde a informação vai ser salva. Então, cada quadradinho que eu estou colocando aqui é um bit e a informação dentro dele pode ser 0 ou 1. Tá? Vamos imaginar que eu quero salvar na memória, e a minha memória é só isso daqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos colocar 8 para ficar conceitualmente mais correto. A memória tem 8 bits só na memória. Em vez de ter 8 GB, ela só tem 8 bits. Então, claro que a quantidade de informação que ela consegue armazenar é muito reduzida. Então, imagina que a gente vai colocar um inteiro aqui. Que número inteiro que eu vou colocar aqui? Vamos colocar, por exemplo, o número 2. Como é que é o número 2 em binário, vocês sabem? É 0, 1. Simples. Como? 0, 1? Eu chutei, eu não lembro. Não, 0, 1 é 1. Então é 1. 1 é 3. É 10, 1, 0. 1, 0. Então, o 2 em binário é 1, 0. Então, se eu for armazenar o 2 na memória, eu vou colocar o 1 nesse bit e o 0 nesse bit, certo? Então, o meu computador vai entender que se nesse registrador da memória tiver o 0 e o 1, isso aqui é o número 1. Ok? Se eu quiser salvar o número 3 em binário é 1, 0. Se eu quiser salvar o número 5, vocês sabem? Como que é o 5 em binário? 1, 0, 1. 0, 1. 1, 0, 1. Então, se na minha HD, se na minha memória tiver esse número lá dentro, tá salvo o 101, certo? Então, se na minha memória tiver esse número aqui, ó. Que número é esse? Compliquei um pouquinho a vida, né? Vocês estão fazendo a conta? Alguém chuta? Eu já vi isso. 254. Dá uma dica aqui, ó. É 2 a 8 menos 1. Dois vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 16, 32, 64, 128, 256. Então, 255, tá? Você pega que tem 8 bits, então você preencher tudo com 8, vai ser 2 elevado ao número de bits menos 1, tá? Porque começa do 0. Esse menos 1 é porque começa do 0, tá?
Então, esse aqui é o número 255. Então, se a minha memória tem 8 bits, eu consigo salvar dentro dela os inteiros de 0 até 255. Ou seja, cabem ali dentro 256 informações. Certo? Tá. Agora, eu não quero armazenar um número. Eu quero armazenar a letra A. Como que é a letra A em binário? Pegadinha. Estou tentando ver se vocês entendem como que as informações são de fato salvas na memória do computador. A Pensar em letra, como... a letra A Pensar como... é um número, não é? É um número que Isso. depois é transformado na letra. Isso, exatamente. Então, vocês percebem que interpretar como que um número está salvo na memória é muito fácil, né? Ainda mais se for um número inteiro. Se for um ponto flutuante, um número real, tem umas dificuldades a mais, mas entender como que um número inteiro está salvo na memória é algo bem, bem elementar, bem evidente, né? Cada bit, então as potências de 2 e tal, vai saindo os números. Agora, para fazer a letra A, eu preciso de um dicionário. Então, existe um dicionário que vai me dizer que essa letra A corresponde a um certo número, né? Que não sei se eu quero chutar, que se eu lembro de cabeça, acho que eu não lembro de cabeça, não. Mas existe uma tabela, que é a tabela ASCII, né? Que vai me dizer quem é esse número. Vamos olhar a tabela ASCII aqui, só por curiosidade. Então, a tabela ASCII está aqui. Essa é a tabela ASCII mais básica. Existem versões aprimoradas dela. Tá? Então, se eu procurar aqui, ó, cadê? Tem que olhar no vermelho, né? No vermelho. Isso, eu ia falar, olha, eu juro por Deus que eu ia falar 64, né? 65. Então estava quase certo. Então, na tabela ASCII, a letra A é o número 65. Então, na tabela ASCII, o A é o 65. E aí, para armazenar a letra A na memória, eu simplesmente escrevo 65 em binário na memória. Sacaram? E tem todas as letras, tem outras coisas aqui, outras informações aqui que são caracteres ASCII. Aí, para salvar a letra A na memória, eu preciso de quantos bits? Isso, aí que tá, né? Exatamente aí que eu queria chegar. Então, se eu seguir a brincadeira aqui da letra A, é o 65, e aí quantos bits que eu vou usar? Então, quantos bits um caractere ocupa? Então, isso daqui armazenar uma letra na memória é armazenar um caractere. Então, o que você está perguntando é qual é o tamanho de um caractere, né? Tipicamente, o menor bloco de informações que você vai ter no computador vai ser dado pela arquitetura do seu computador. Então, os seus computadores, hoje em dia, vocês sabem que são de 64 bits, certo? Até 5 anos atrás, ainda tinha-se os computadores de 32 bits. Hoje é tudo 64. 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, só tinha 32 bits, por exemplo. Vocês pegarem os videogames também, né? O Nintendinho, que saiu lá nos anos 80, era de 8 bits. Depois veio o Super Nintendo, o Mega Drive, que eram de 16 bits. Depois veio o Nintendo 64, que é de 64 bits. PlayStation, acho que foi o primeiro videogame de 128 bits. E hoje eu não sei qual é o padrão que está. Talvez ainda esteja em 128, talvez já tenha ido para 256. Mas essa característica, né, os nossos computadores aqui, a nossa arquitetura dos computadores tradicionais hoje são 64 bits. O que quer dizer isso? Que ele tem 64 blocos para armazenar número binário? Isso. Então, cada registrador, cada bloco de informação
tem 64 bits. Então, aqui eu fiz um bloco de 8 bits. Então, se o meu computador fosse delimitado em blocos de 8 bits, eu chamaria ele de uma máquina de 8 bits. Se ela é delimitada em blocos de 64, né, vai ser 64 bits. Então, por exemplo, num computador atual, o maior inteiro que você pode representar vai ser 2 a 64 menos 1. Então, veja que a capacidade de representação de números inteiros cresceu drasticamente, né? Sei lá quanto que dá 2 a 64, é um número gigantesco, certo? Isso aqui estou pensando em inteiros sem sinal. Se eu fosse representar inteiros com sinal, eu tinha que reservar um bit para o sinal, né? Mais e menos. E o resto dos bits para o número. Aí ficaria, se fosse um inteiro com sinal, aqui seria 2 a 7 e aqui 2 a 63, né? E o último bit para o sinal. Então, cada bloco de informação é o bloco que vai armazenar alguma quantidade ali, certo? Essa quantidade pode ser um número, né? Um número inteiro ou ponto flutuante, pode ser uma letra, pode ser qualquer coisa. Mas cada bloco de informação tem 64 bits. Agora, vamos pensar aqui nos inteiros. Vamos ficar na nossa ideia aqui de 8 bits e vamos pensar nos inteiros. Então, aqui nesse meu computador, eu consigo salvar num registrador números inteiros de 0 a 255. Então, se eu quiser salvar o número... Perdão. Tá frio pra caramba aqui, minha mão tá dura. Minha letra vai ficar mais feia do que o de costume, tá? Tô sentindo os dedos travados. Então, se eu quiser salvar o número 128, né? Eu não vou olhar qual é a representação binária dele, mas eu vou usar, né, 8 bits. Eu vou usar esses 8 bits para representar o número 128, que está aqui dentro do meu espectro de possibilidades. Agora, se eu for salvar na memória o texto, vou pôr entre aspas aqui para dizer que é texto, 128 bits, quantos bits eu vou utilizar? Texto 128, não o número 128, mas o texto 128. Se eu estiver salvando o texto 128, cada caractere, o 1, o 2 e o 8, cada caractere é uma letra. Pensa em letra, é um caractere. Está lá na tabela ASCII. Aqui eu fechei a tabela ASCII. Deixa eu abrir de volta aqui. Aqui, ó. Além das letras, eu tenho os números. O número 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número 1 na tabela ASCII está convertido no número 49. O 2 é o 50 e assim por diante. Tá? Então, o texto 128 são 3 caracteres. Portanto, são quantos bits? 3 vezes 8, 24 bits. Perceberam a diferença? É drástica, né? 3 vezes. Isso, e é um número simples, né? Agora, você imagina números complicados. Então, quando você salva no formato texto, tudo é texto. Até os números. Cada letra, cada número é um caractere, é um texto. E cada número vai ocupar ali um certo tanto de bits na sua representação da tabela ASCII. Certo? Isso é a grande diferença aí no tamanho. Então, aqui foi de 8 para 24 bits, mas se eu estivesse falando de 64 bits, né, seria 64 bits aqui e 3 vezes 64 bits aqui. Né? É muito maior. Bom, essa é o grande lance da diferença entre salvar em binário e salvar em texto. Por isso que é sempre melhor salvar em binário. Né? Você vai poupar espaço no disco por causa disso. E na leitura também, que quando você vai fazer a leitura do binário, ele vai ler esses binários e ponto final, vai armazenar lá na sua variável Python esses binários. O Python te apresenta como decimal, mas está salvo lá como binário. Agora, se você salva como texto, ele vai ler o texto
converter esse texto para os números binários correspondentes, então ele vai ler esse 128 e converter para o 128 binário, isso toma um tempo. Então também é mais lento por causa disso. Tem um processo de conversão aí de texto para binário. Ok? Tá claro? Beleza. Professor, Oi. como é que o computador sabe que ele vai ler um número ou um caractere? Ah, obrigado. Eu tinha pensado nisso quando eu estava explicando e esqueci de chegar nesse ponto. É que a memória não é só isso, tá? Esses são os bits onde está armazenada a informação. Mas o seu caractere, ele tem o tipo de variável, o tipo de informação tem que estar armazenado na memória também, tá? Então ocupa mais espaço do que isso. Você vai ter um outro bloco do registrador que vai estar te dizendo que aquele bit de informação é um texto. Aí tem uma tabela também que diz o tipo de variável, o tipo de informação e o número associado a ela. Então imagina que você tem um bloco para o tipo e um outro bloco para a informação. Ok? Bem grosseiramente, tá? Obviamente bem mais complicado que isso, mas você tem que ter em algum momento ali a informação estruturada. Dependendo do código, tem alguns formatos de arquivo que são um pouco mais rudimentares. Você pode salvar no seu arquivo, se você realmente quiser poupar espaço, só as informações. Tá? Só que aí, na hora de ler o arquivo, você tem que saber exatamente a ordem que você salvou e que tipo de informação era. Então, você sabe que nos 80 primeiros blocos, você salvou números, nos 80 seguintes blocos, você salvou texto. Aí você vai, no seu código, lidar com essa informação. Com isso, você salva um pouquinho de espaço, mas isso aí é só para situações muito críticas. Eu nunca fiz nada parecido com isso. Ok? Bom, beleza. Então, essa é a ideia por detrás dessa lista. A gente discutir esse tipo de detalhes do computador. Agora, vamos lá. Como é que vocês fizeram aqui? Vocês conseguiram salvar? Quem não conseguiu controlar? Vamos começar no modo texto. Quem conseguiu controlar se salva em linhas e colunas e como é que vocês fizeram? Professor, eu criei as funções, né, seno, cosseno e x, e aí eu salvei elas, como cada uma delas era um array, eu salvei elas num array que eu chamei de dados. E aí, então, eu salvei, pus np save.txt, né, coloquei o nome do arquivo e coloquei dados. Dados é o quê? Virou uma matriz, é isso? Isso, a matriz de x, né, do linspace, do seno de x e do cosseno de x. Essa é a maneira que eu acho mais agradável de fazer. Depende dos tutoriais que vocês seguirem, pode ter uns exemplos bem complicados. Eu acho que essa maneira que o Hélio falou é a mais limpa e mais fácil de entender. Então eu faria isso. Vamos lá, vamos fazer aqui dados igual a NumPy. Pode falar. Me confundiu um pouco não, bastante, na verdade, porque no tutorial que estava olhando lá, o senhor até colocou o link dele, ele falou que tem um comando chamado savez, ou savez, que dá para salvar os 3 arquivos em um arquivo só, né? Os 3 arrays em um arquivo só. Só que eu não consegui mexer naqueles arquivos, não consegui fazer o load, nem nada. Eu me confundi bastante. Uai, mas no que usou no save.txt, ele já salva tudo no mesmo arquivo. Acho que o SaveZ, ele dá uma automatizada nisso, né? Tá. Tem uma estrutura aqui, né? Você pode salvar várias coisas. Eu nunca usei o SaveZ. Eu fui usar ele e me atrapalhei tudo. Uhum. No save.txt é só você colocar depois do nome, você quer salvar XYZ, você coloca entre parênteses, ele já salva as 3 já. Aí, fazendo assim, você tem um pouquinho de dificuldade para controlar se você quer salvar em linhas e colunas, né? Aí quando eu quis salvar em coluna, eu usei um np.transpose. Aí foi a maneira que eu achei mais fácil, pelo menos. Então vamos ver. Se eu pegar, exatamente, é isso que eu ia fazer. Se você pega aqui o array, vamos fazer assim, XYZ. Né?
minha variável dados, o que contém nela? Eu estou salvando os vetores x, y, z em 3 linhas ou em 3 colunas quando eu faço isso aqui? Três linhas. Todo mundo entende que é 3 linhas? Percebe que são 3 linhas? Sim. Né? Só para deixar claro, que se eu fosse fazer uma matriz no Python, faria assim, né? Eu abro o primeiro colchetes, aí o segundo colchete seria a primeira linha, vírgula, o segundo colchete seria a linha 2, vírgula, o terceiro colchete seria a linha 3, né? Então, o Python é assim, quando tem 2 colchetes, é uma matriz, mas cada bloquinho interno aqui é uma linha, certo? Então, o x já é um vetor. Então, é como se o x fosse esse objeto aqui, né? Porque ele já é um vetor. Então, quando você põe um vetor dentro de outro, vira a linha de uma matriz. Então, a linha 1 é x, a linha 2 é y, a linha 3 é z. A gente pode conferir isso dando aqui um dados.shape para ele escrever na tela. Então, aqui meu dados é um vetor de 3 linhas e 101 colunas. Beleza. Aí, com esse objeto aqui, eu vou diminuir, vou pôr 11 de 101, para poder ver mais fácil no computador. E aí a gente roda o save.txt. Vou chamar, como é que eu tinha chamado o arquivo lá? Teste.txt dados. Beleza. Então, se eu abrir aqui agora, tá lá. Diminuir a fonte. Eu não consigo diminuir a fonte aqui, mas são 3 linhas, né? Dá para ver aqui, 1, 2, 3, que é a linha 1, linha 2 e linha 3. Então, essa aqui é a primeira linha, essa é a segunda e essa é a terceira. Então, só para recapitular, perceba que isso aqui é texto. Então, cada caractere que vocês estão vendo na tela é um byte, é um bit de informação. Quer dizer, 64 bytes, né? Bits, perdão. Cada caractere que está aqui. Então, é muita informação que está sendo salva, né? Em comparação com, de fato, a informação binária. Beleza. E se eu quisesse fazer isso daqui, inverter esse cara e salvar como colunas, então o Jason, né, falou do transpose. O transpose do Python, que é transpor, né? Você pode só colocar um ponto T no final. Esse ponto T é transpor. Então, se eu colocar aqui, ó, agora ele salvou como 11 linhas e 3 colunas. Se eu salvar aqui e abrir de novo, vai ver aí, ó, 3 colunas e 11 linhas, da 1 até a 11. Certo? Ok. Aí, tá certo. Tá salvo o arquivo em formato texto. Vamos deixar assim, ó. Deixar aqui na linha só para ficar organizado. E agora eu vou ler esse arquivo. Então, como é que eu leio esse arquivo? Eu vou ler aqui uma variável dados, igual, bom, esse aqui deve ser mais fácil, né? Load.txt, teste.txt. Vamos imprimir aqui dados.shape para ver se deu certo. Então, tá lá, né? Dados, eu li o arquivo e tá ali, 11 linhas, 3 colunas. Aí, se eu quiser fazer o gráfico, eu posso extrair essas informações, por exemplo, o X vai ser a terceira coluna. Então, eu pego todas as linhas, perdão, a primeira coluna, né? Linha 0, o Y vai ser todas as linhas, coluna 1. Professor, Oi. é mais fácil de vez de passar dados, já passar x, y, z? Quando está em colunas, não, né? Se tivesse em linhas, talvez. Como está em colunas aqui, não. Né? É isso, né? Se tivesse em linhas, daria. Entendi. Estou pensando aqui, mas acho que é. Ela queria passar assim, x, y, z, mas só funcionaria se tivesse em linhas. No caso, quando o load.txt ele está lendo, ele pega linha por linha. Aqui ele já vai ler tudo, do jeito que está aqui. Ele vai ler tudo e Não, vai não, transformar. mas, por exemplo, ele pega a sim. primeira linha, salva, a segunda linha, salva. Não é por causa do TXT, é por causa da matriz mesmo. É aqui mesmo. Se eu não colocar o T, né, se eu fizer
sei lá, é que o dados 0 vai ser a primeira linha, né? Dados 1 é a segunda, dados 2 é a terceira linha, certo? Dados 3 dá erro porque não tem quarta linha. Então, Sim, quando mas eu faço isso daqui, x, y, z, igual a dados, ele está associando basicamente a x o dados colchete 0, a y o dados colchetes 1 e a z o dados colchetes 2, que nesse caso corresponde às 3 primeiras linhas. não, Então, o que eu tô querendo saber é porque, por exemplo, quando a gente vai ler um arquivo CSV, ele lê linha por linha. Então, ele te retorna linha por linha. Eu queria saber se esse ele lê desse jeito ou se ele lê de forma diferente, qual seria? não, aqui ele vai ler o arquivo inteiro, vai transformar numa matriz do NumPy e vai retornar a matriz do NumPy. Entendeu? Entendi. Ele não vai nem linha por linha, nada. Ele vai pegar tudo. Ele lê tudo de uma vez e já retorna o objeto inteiro. Só que já transformado para a matriz do NumPy. Então aqui eu faria assim, e aí beleza. Aí eu posso fazer o plot XY e o plot XZ. Tá aí o seno e o cosseno. Ok? Beleza. Nessa parte de texto, alguma dúvida? Eu tenho mais uma. Pode falar. Se eu quisesse passar texto também, Ah, sim. só valores. Então, aqui a gente está lidando com o NumPy, né? Então, implicitamente, a gente está pensando em números. Estamos falando de cálculo numérico. Se eu salvar texto, ele vai salvar. Aí ele vai retornar, eu vou editar na mão aqui, ó. Colocar um título aqui. Vou chamar de coluna 1, espaço, coluna 2, espaço, coluna 3. Eu pus tudo junto, porque como o separador é o espaço, né? Deixei tudo junto para evitar problema. E vou fazer a leitura de novo aqui. Uau. Não pode converter string to float, tá vendo? Então, ele está implicitamente tentando converter tudo para número. Então, se tem texto lá, ele dá pau. Deixa eu ver se tem como... não sei se esse converters aqui pode ajudar. Não, acho que não. Não, então aqui acho que não dá não, Dora. Neste caso, não dá. Esse comando, o load.txt e o numpy-save, é só para array. Não tem como colocar outras coisas, então. Só para número, Se você quiser ler o arquivo de texto, aí você tem que abrir, dar um open, e aí fazer a leitura linha por linha. Vamos fazer isso já. A gente tenta fazer já. Mas esse caso é só o load do NumPy, né? Talvez tenha o load do Python, que aceita string. Tem, eu uso o CSV, só que eu tava com um problema nele. E aí o do NumPy eu achei ele muito prático, só que ele não aceitar texto complica a minha vida. Uhum. Aqui é mais para número mesmo, tá? Para a parte numérica. Mas eu vou falar da parte de texto já. Então vamos fechar só aqui o outro exemplo. Então, o segundo caso é salvar os arquivos aqui usando a parte binária. Vocês conseguiram? Como é que vocês fizeram? Eu usei o np.save e coloquei o arquivo com .npy. Aí você salvou esses dados aqui mesmo. É que o jeito que eu escrevi foi um pouco diferente do que você fez. Mas no final é o mesmo. Aí eu salvei os dados inteiro e depois eu salvei cada as variáveis, né? Imagino que tenha sido algo assim, né? np.save, chamar de teste.npy, dados, certo? Isso. Exatamente isso. Tá, assim vai funcionar. Tá aqui, né? Se eu tentar abrir, vai ser uma bagunça. Esse aqui é os dados em binário, né? Aqui ele escreve na tela, mas... Aqui é até interessante, eu tenho um pouquinho do que você perguntou, Dora, tá vendo?
Aqui está falando que esses dados em binário estão no formato do NumPy, um formato F8, que deve ser o precisão do ponto flutuante, e está salvo em Fortran Order e Shape. Então, os dados mesmo estão aqui. Esses são os dados. Mas você tem esse cabeçalho no arquivo binário que te diz que tipo de dado é aquele. Eu ia perguntar isso também, porque quando eu fui abrir o arquivo, eu falei, gente, eu estava esperando uma coisa e foi totalmente outra, porque eu achei que o arquivo, quando eu fosse abrir, ia estar 101010, não que ia ter um texto no meio. Claro, tá sempre um 01010, mas é o que está em binário lá. Isso daqui, o editor de texto já está convertendo parte dos binários para texto. Tá? Sim, mas eu achei que quando eu fosse abrir, realmente ia estar, tipo, os números binários. Tá, mas sim, vai estar, mas você tem que abrir num editor de números binários. Você tem editores que abrem em formato binário de qualquer arquivo. Mesmo um arquivo de texto também está em binário, né? Ah, entendi. É uma questão do editor mesmo. Uhum. Então tá, então aqui salvamos, e aí se eu quiser ler desse jeito aqui, então vamos ignorar esse. Aí eu posso fazer a leitura dados nt.load teste.npi. Então, se eu quiser assim, né, de novo aqui, dados.shape, tá certo. Então, nesse formato, tá legal. Juntou tudo numa matriz, salvou a matriz inteira, foi lá, leu a matriz. Funciona. Agora, tem uma outra forma que eu acho mais interessante, que é você fazer assim, ó, with open test.npy_sf. Então, esse comando aqui, ele vai abrir o arquivo. Tem que falar que eu quero abrir ele para escrita. W é para escrita. Então, ele vai abrir o arquivo no modo de escrita e vai associar esse arquivo aberto à variável f. Então, f é um objeto, que é um ponteiro para esse arquivo aberto. E agora eu posso salvar informações dentro desse f. Né? Aí eu vou fazer um NumPy save, que é um binário, né? fx yc. Aqui eu salvei, vou estar salvando as 3 informações, só que eu não salvei na forma de uma matriz. Eu salvei, de fato, os 3 vetores separadamente, né? Como se fosse, entre aspas, em 3 linhas, mas são 3 linhas em binário. Então, são 3 informações. Errei alguma coisa. Tem que falar que é em binário. Perdão, WB, que é em binário. O outro comando, toda vez que você chama ele vai reescrever o arquivo? Sim. Quando você faz o open, esse parâmetro que eu passei aqui, WB, é o modo. Aí, esse modo, você tem várias opções, tá? Aqui eu passei o modo W, que é para escrever, e o B, que é o modo binário. Você tem o R, que é o modo de leitura, o X, que vai criar e abrir para writing. Eu não lembro qual é a diferença do X para o W. Tá? Se eu não me engano, um, se não tiver o arquivo, ele cria e o outro não. Não, os dois criam. Eu acho que não é isso, não. Não lembro. Preciso dar uma olhada, dar uma lida aqui para lembrar. E você tem a opção aqui, ó, do mais. Perdão, passei reto aqui. O mais. Então, o mais é updating. Ou seja, você vai adicionar coisas. Tá? Não, perdão, desculpa, não é o mais, não. É o A. Add append. Então, ele vai abrir o arquivo e vai anexar no final do arquivo mais informação. Então, o que já está, se você passar o A em vez do W, ele vai abrir o arquivo, não vai apagar a informação que está lá e vai adicionar a informação no final do arquivo. Se você passa o W, ele zera o arquivo e começa a escrever de novo. Tá? Então, aqui é para começar o arquivo. Então, aqui, ó, abri, salvei. Vamos ver a diferença. Vamos abrir agora esse... Vou até salvar diferente aqui. Eu vou salvar esse daqui. O dados eu vou salvar no teste. E no teste 2... Professor, antes só uma coisinha. O senhor falou que o F serve como ponteiro. O que é o ponteiro? Eu não conheço bem a estrutura. Ponteiro é a linguagem de programador C. É simplesmente um objeto que diz em que arquivo que está trabalhando. Tá? Então, ele abriu
e aí ele criou um objeto que é esse arquivo aberto neste modo, e esse objeto está no arquivo F. Então, veja que em vez de passar o nome do arquivo no parâmetro save, eu estou passando F, tá? Que é um objeto que é Entendi. aquele arquivo aberto nesse modo. Então, vamos ver. Ó. Antes eu tinha aqui o teste NPY, que eu aproveitei para comentar com a Dora aí o lance desse cabeçalho, que tem a informação aqui de que este objeto é um objeto do NumPy, com formato 11 linhas, 3 colunas, que é um tipo float de precisão 8. Vamos ver como é que é o teste 2 NPY. Perdão, deixa eu... Baguncei um pouco aqui. Teste 2 aqui. Só pôr um embaixo do outro para ficar mais fácil de ver. Olha o teste 2 NPY. Eu tenho o cabeçalho, veja, está aqui o cabeçalho, veja que é diferente agora, que não tem shape. Porque este dado aqui, ó, é o x. É a primeira variável. Aí eu tenho de novo o cabeçalho, né? Precisão F8. Perdão, tem shape sim, né? Shape 11, que são 11 dados, né? Mas não tem o 0,3. Aí essa segunda parte é o segundo conjunto de dados, que é o y, vai até aqui. E o terceiro cabeçalho introduzindo o z, que está aqui. Então o x, o y e o z estão aqui separados. São 3 objetos salvos nesse arquivo. 3 variáveis diferentes, né? O x, o y e o z. Enquanto que na primeira versão era uma matriz que estava salva num objeto só. Então, se eu for agora aqui no modo de leitura, né, do jeito que está aqui no teste NPY, eu vou ler esse cara aqui e ele vai me dar a variável dados como sendo uma matriz 11 linhas, 3 colunas. Agora, se eu tentar dar um load no teste 2.npy, o que ele salvou aqui? Ó? Ele leu só o primeiro dado. Tá? Ele vai ler só o primeiro objeto, que é o x. Né? Sempre. Toda vez que eu rodar, vai ser só o x. Se eu quiser ler todos, eu tenho que fazer uma estrutura semelhante a essa daqui. Então, eu vou fazer aqui if open test2.npy, e agora eu vou ler para leitura binária SF, e aí eu vou ler o F. Eu vou fazer assim, x é igual a loadF, y loadF, e ler loadF, na mesma ordem que eu salvei. Então, primeiro eu salvei x, depois y, depois z, e agora eu vou abrir para leitura, e aí eu vou ler o primeiro dado, ler o segundo dado, ler o terceiro dado. Então, com isso daqui, agora eu tenho aí, ó, o x salvo, y e o z. Ok? Se eu fizer o gráfico, né, ignora isso daqui, que isso daqui é do outro caso aqui, né? Deixa aqui embaixo. Vou ler o dado e faço o gráfico exatamente do mesmo jeito. Sacaram? Qual é a vantagem de salvar deste jeito e deste jeito? Os dois são binários, né? Salvando com if, você consegue separar, né, os arrays certinho e tratar os dados separadamente. Exato. Aqui eu não tive que criar uma matrizona, juntar tudo e tal. Aqui eu posso salvar coisas de forma mais organizada. Para eu construir essa matriz, por exemplo, o x, y e o z tinham que ser dados de mesmo tamanho, né? Os 3 são vetores de 11 linhas. Agora, se eu quisesse salvar outras informações, né? Salvar outras variáveis que não são x, y, z, mas outras partes do meu código, tem que salvar um texto, por exemplo, que a Dora gostaria de salvar, posso querer salvar aqui. Não sei, acho que funciona. Vamos tentar? F testando. Olha lá, salvou, Dora. Certo? Agora, se eu vir aqui e escrever texto... Então, mas eu precisava... Assim, aquela... Calma. Vamos testar primeiro aqui, para ver se funciona. Então, agora eu li, ó, na variável texto, tem a string testando. Eu precisava passar um texto
um número e uma matriz. Em uma linha. Pode. Sim, aqui com esse formato você consegue. Tá? Mas aí tem outros pacotes, tá? Isso aqui é porque a gente vai usar só um NumPy, mas para fazer isso daí você pode usar outras estruturas. Tem outras bibliotecas para salvar dados que são mais espertas, mais amplas do que essa daqui. Aqui a gente vai tratar, no curso a gente vai trabalhar mais com números, então o NumPy é mais do que útil. Para casos particulares que você está precisando, aí claro, tem que procurar bibliotecas mais interessantes. Tá? Você pode salvar em XML, por exemplo, alguma coisa assim. Professor, sem ser, tem uma outra forma de utilizar sem ser com o if, para a gente conseguir separar os arrays? A gente salvou todos eles dentro, igual lá no TXT. Nós salvamos todos eles dentro de um arquivo, mas eu quero usar só o array referente o X. Teria como algum outro comando para eu conseguir separar? Eu acho que aí seria o SaveZ que você estava vendo. O SaveZ permite você ler objetos específicos. Mas na hora que eu fazer o load dele, estava dando problema. Eu nunca usei, tá? Mas pelo que eu li aqui, ele faz. Vamos testar aqui, ó. Deixa eu abrir o load. Cadê o load Z? Tem um save Z, deve ter o load Z, né? Pelo que eu estava fazendo, parece que o SaveZ, você coloca os array que você quer, aí ele salva como se fosse num arquivo zip. Aí eu acho que tentar carregar tudo vai dar esse problema, porque ele salva vários arquivos. Tô vendo aqui, ó. Ele salvou o X e o Y, que são vetorzinhos. Aí ele vai fazer a leitura, leu tudo. Ele salva como um dicionário, aparentemente. É um objeto parecido com um dicionário. Acho que eu entendi. Vamos ver. Ó. Eu vou salvar aqui. Save Z, vou chamar de. Ele está um formato de arquivo específico? Não? Como é que ele dá? Qual é o nome do arquivo que ele dá? Tem uma sugestão? NPZ. Vamos chamar de NPZ, então. Vamos chamar de teste.npz. Aí eu vou passar aqui x igual a x, y. Só para deixar mais claro o que eu quero dizer com isso daqui, eu vou chamar de meu x igual a x, meu y igual a y, meu z igual a z. Tá? Então, isso daqui eu estou, ao definir esse meu aqui, é para criar uma nomenclatura. Então, vamos lá, salvou, tá? Então, se eu olhar agora no arquivo, vamos ver o arquivo SaveZ aqui, como é que está. Veja o que ele fez, olha que interessante. É como se fosse um arquivo zipado, inclusive o Linux conseguiu abrir aqui, onde dentro dele eu tenho 3 arquivos. Cada arquivo é um NPY. E aí o NPY é o padrão que a gente já tinha visto antes, binário. Então ele zipou 3 arquivos, onde cada arquivo tem a informação correspondente a esses caras aqui, e o nome do arquivo é o nome que eu pus aqui. Engraçadinho. Eu não vou usar isso nunca, mas achei engraçadinho. Prefiro salvar assim. Aí como é que eu vou fazer a leitura? Eu posso ler, então, vou chamar de, sei lá, chamar de dados mesmo, tá? Dados igual a np.load teste.npz, certo? Agora vamos ver o que eu tenho dentro desses dados. Ó. Então, é um objeto do NumPy que chama npzfile, e o lance é que eu posso ler o conteúdo desse objeto colocando aqui como se fosse um índice de um vetor, mas no nome do índice eu coloco o nome da variável que eu escolhi lá. Então, o meu x. Aí, ó, o meu x é o x. Então, agora eu faria assim. Certo? E posso fazer o gráfico que funciona.
Entendeu? Ah, sim, sim. Professor, você me permite, então, tirar a lista que eu mandei e entregar Pode outra mandar. lista hoje, mais Sim, à sim. noite ou até amanhã, por favor? Pode, fique à vontade. Pode mandar amanhã, Beleza. que hoje eu não vou corrigir. Eu vou Uhum. começar a corrigir segunda-feira. Então, se quiserem corrigir no fim de semana, pode ficar à vontade. É, porque teve esse probleminha. Valeu. Tranquilo. Bom, fechou, gente? Essa parte de entrada e saída de dados. Ah, tem a questão da leitura com o Python, né? Que a gente tinha comentado, né? Deixa eu só fechar essa parte, então. Estou com muito arquivo aqui. Vou pegar esse teste.txt aqui. Não, gente, vamos fazer o seguinte. Vou fazer a parte de leitura de arquivos diretamente com o Python. Eu vou passar um tutorial para vocês. Não vou falar agora, não, porque já são quase 6 horas. Senão a gente não vai ver mais nada hoje. Vou ficar nisso. Tá, eu passo um tutorial. Se alguém tiver dúvida, depois a gente conversa. Bem? Então vamos trocar de assunto rapidinho. Vou fechar aqui. Eu queria falar dos projetos, antes de falar do cálculo do π. Eu anotei aqui, ó, um bando de coisa. São vários projetinhos que foi vindo na minha cabeça como possibilidades aí, tá? Consegue ler? Tá meio feia a minha letra, se vir correndo. Então, assim, eu vou passar nas próximas semanas vários exercícios que vão lidar com equações diferenciais, com vários probleminhas clássicos que eu sempre passo. E aí o lance aqui dos projetos seria tentar pegar essas coisas que eu vou passar nas próximas aulas e tentar fazer alguma coisa mais interessante, algo mais elaborado do que os exemplos de sala de aula. Tá? Então eu passei aqui uma lista de coisas que vocês teriam aí um mês e pouco para fazer. Um mês e meio, né? Esqueci que dia que eu tinha colocado os projetos. Deixa eu ver aqui. Tinha colocado para o dia 8 de setembro. Então teria um mês e uma semana aí para fazer. Basicamente a ideia é, enquanto vai aprendendo os fundamentos que eu vou passando aqui, vai desenvolvendo o projeto em paralelo. Tá? Então eu queria que a gente pudesse escolher aqui uma ideia de uns projetos. Não precisamos escolher hoje, mas tipo, até a semana que vem tem que escolher. Então eu vou passar a lista aqui para vocês pensarem e pensar em fazer em dupla, inclusive. Tá? Então aqui na aula hoje, deixa eu ver quem que está aqui na aula hoje. Dora, Francisco, Gabriel, Jason, Hélio e Tiago. Estão em 6. Então, 3 projetos, 3 duplas. Se vocês quiserem fazer, se quiser fazer sozinho, não conhecer ninguém da turma, achar que está difícil fazer à distância, mas eu prefiro que vocês tentem fazer em dupla. Então, o que vocês acham desses projetos aqui? Tem algum que chama a atenção de vocês, que é interessante? O primeiro é planetas, então é simular a órbita de planetas resolvendo as leis de Newton. E aqui a ideia é simular não precisa ser com os 9 planetas, mas com uns 4, 5 planetas ao mesmo tempo. Então, o Sol atrai os planetas e um planeta atrai o outro, e as luas também, né? Então, a Lua atrai a Terra atrai a Lua, o Sol atrai a Terra e a Lua, e assim por diante. Então, todas as possíveis combinações de forças gravitacionais entre os planetas, fazer a simulação. Tem umas brincadeirinhas que eu gosto de fazer nesse projeto, que quando você vai fazer o gráfico da Terra, por exemplo, você tem aqui o Sol, aí você tem a órbita da Terra aqui, e a órbita da Lua, ela fica praticamente em cima da órbita da Terra, não dá para ver no gráfico. Então eu manipulo um pouquinho os números, afasto a Lua da Terra, né, por exemplo, e aí você consegue ver a Lua orbitando a Terra num gráficozinho assim, ó. Ela orbita a Terra e orbita o Sol. Você vê essa precessão aí em volta da Terra, que é bem interessante. Aí tem também a questão da órbita de Marte, por exemplo, tem o período retrógrado de Marte, né, que parece que ele vai para trás em vez de ir para frente, que é uma questão de perspectiva do movimento. Então dá para fazer essa análise. Você calcula a órbita da Terra, a órbita de Marte, faz uma mudança de referencial para ver a órbita retrógrada de Marte a partir da Terra. Basicamente uma mudança de referencial que sai desse cálculo também.
E as leis de Kepler. Então, as 3 leis de Kepler dá para tirar dos resultados numéricos, né? Então, pegar os dados numéricos e analisar os dados numéricos para verificar as leis de Kepler aparecendo lá. Também é interessante. Tá? Esse seria um projeto. O audioscópio que eu tinha proposto nas primeiras aulas, eu coloquei aqui para eu não esquecer, mas ele é um pouco mais complicado. Eu deixaria ele para a segunda etapa. Esse aqui que eu chamei de loop de loop é basicamente uma montanha-russa que eu desenhei aqui do lado. Você imagina que você tem essa pista de Hot Wheels aqui, né? Aí você solta uma bolinha daqui, essa bolinha vai descer, dar a volta no loop e seguir reto. Será que a gente consegue simular isso daqui, né? Para valer, com atrito e tudo mais, né? Aí, se você colocar a bola muito baixa, ela não consegue dar a volta, então ela vem e volta. Se você colocar a bola lá em cima, ela faz a volta completa. Fazer a dinâmica disso daqui com atrito e fazer uma análise da energia para ver aonde que o atrito é mais relevante, aonde que o atrito é menos relevante, como que as coisas se comportam. Talvez fazer um gráfico, em vez de fazer esse daqui, fazer uma rampa assim. E aí, se você soltar a bolinha muito alta, ela salta aqui, ao invés de seguir. Esse tipo de projetinho aqui é bem delicado de fazer, não é fácil de fazer. Principalmente esse daqui que a bolinha salta. Mas é interessante. Claro que aqui tem a gravidade, tem atrito, tem a força normal, tem todas essas coisinhas. Então esse daqui seria interessante, foi o que eu chamei de loop de loop. Então seria essas 2 simulações aqui. Loop de loop é basicamente esse loop aqui, tá? Que é dar a volta no loop. Que é loop de loop é dar a volta no loop. Pêndulo duplo, projetinho clássico de física computacional, analisar comportamento por caos e coeficientes de Lyapunov. A equação de calor, então, equação de calor, você imagina que você tem um objeto que está em contato com um reservatório térmico quente e em contato com o ar, né? E aí você quer saber como que é a distribuição de calor nesse objeto, que como embaixo vai aquecer, mas como o ar absorve calor também, a temperatura não vai termalizar com a temperatura do reservatório quente, vai ter um gradiente por causa da dissipação no ar, né? Como se fosse um reservatório quente e um reservatório frio. Então, resolver a equação de calor é basicamente resolver a equação de Laplace com condições de contorno um pouco complicadas. Dá para fazer em um mês, dá para fazer, mas é um pouquinho mais complicado. Talvez esse aqui seja melhor para a segunda etapa do curso. Esse daqui, o princípio de Fermat e Huygens, é algo que eu nunca fiz. Por isso que eu pus uma interrogação, porque eu não sei se eu saberia fazer, mas eu vi na internet e parecia interessante. Que é você colocar uma fonte de onda, como se fosse uma fonte de luz, e fazer a propagação de ondas esféricas seguindo o princípio de Huygens, que na frente de onda, a cada instante de tempo, surgem N novas frentes de onda e você vai fazendo a propagação de ondas esféricas ponto a ponto, e com isso você consegue ver interferência e ver o princípio de Fermat e os princípios da ótica todos surgirem. Dá para fazer uma análise com lentes e tal. Como eu nunca fiz, vai ficar como um belo desafio aqui para alguém que quiser tentar fazer, tá? Eu teria que pensar muito aqui como fazer isso daqui. Filtros de imagem é algo legal. A gente tinha uns alunos experimentais aqui no grupo, né? Então, de repente, é algo legal para fazer esses filtros de imagem. Pegar a imagem e passar, por exemplo, um filtro gaussiano que borra a imagem, um filtro passa baixa, passa alta para deixar a imagem mais suavizada. Detecção de borda, que é um filtro de derivadas. São coisas interessantes. Esse é tranquilo de fazer. Dá para fazer, de fato, com transformada de Fourier e dá para fazer também com o pacote OpenCV, que é legal de aprender a usar também. O método de Ising, que é para calcular estados ferromagnéticos e antiferromagnéticos em cadeias de spin, que é via método de Monte Carlo com um algoritmo de Metrópolis, é algo também bem interessante que eu deixaria mais para a segunda parte do curso. Mas dá para fazer na primeira também, se alguém quiser tentar pegar. Evolução temporal da corda. Então, você pegar desenhar uma corda, né? Imagina uma corda que ela inicialmente está com esse formato. Como que ela evolui no tempo? Como é que ela oscila? Como que é a oscilação da corda dado um formato inicial?
Então, aqui tem uma parte de equações diferenciais, decomposição espectral, tem bastante coisa aqui atrás. Aqui eu coloquei COVID, EDO e Random Walk. Isso aqui é um projetinho que a gente fez lá no primeiro semestre da pandemia, que ficou bem interessante. A gente fez a simulação da propagação do vírus, usando... Tem duas maneiras. Tem a maneira mais adequada, que é via equações diferenciais, que é o modelo SIR, tá? Isso aqui chama modelo SIR, que é o modelo do infectado, do saudável e do doente, e do... O que é o R mesmo? Esqueci o que é a sigla. Mas você tem ali a probabilidade, uma probabilidade de transmissão entre pessoas, e você consegue tirar aqueles gráficos da predição da evolução temporal. É basicamente resolver um conjunto de equações diferenciais bem simples. Esse aqui é interessante, mas o legal não é fazer esse daqui, porque resolver via EDO é muito simples, a gente vai ver no curso mesmo. Mas fazer o Random Walk. O Random Walk é você definir várias pessoas, então você desenha um mundo bidimensional, como se fosse uma matriz, e você coloca pessoas nesse mundo bidimensional, e essas pessoas andam aleatoriamente. E uma dessas pessoas está doente. E quando essa pessoa doente entra em contato com uma pessoa saudável, há uma probabilidade de transmissão da doença. E as pessoas doentes têm uma chance, uma probabilidade de falecer. E aí você faz a evolução temporal desse objeto, pessoas andando, transmitindo, falecendo e tal. E você tira o gráfico da evolução temporal da doença também e bate certinho com o gráfico da EDO. Tá? É um modelinho estocástico para a EDO. A EDO é muito mais eficiente. Esse modelinho é só pela brincadeira, por ser interessante fazer desse outro jeito. Tá? E o gás ideal, fazer um gás ideal, fazer moléculas ideais que colidem entre si e fazer a dinâmica desse gás ideal e calcular a distribuição de velocidades, tentar tirar uma curva do tipo PV igual a NRT, fazer realmente a simulação microscópica de um gás ideal. Então, esses foram o que eu pensei de imediato aqui. Professor, o do COVID ali bateu com os dados reais ou faltou informação? Não tentei bater com os dados reais, mas dá para fazer, tá? Só que tem que estudar um pouco mais. Deve ser um trabalho e tanto. Isso. E falando, só para lembrar que você falou aí, tem também um projeto que é realmente fazer a previsão. Previsão, né, futura do COVID ou, né, de algum tipo de dados. Pode ser do COVID, pode ser da previsão do tempo, coisas assim. Esse daqui a gente deixa para a segunda etapa do curso, porque envolve machine learning. Tá? Então, esse daqui, a ideia é você tem um conjunto de dados, sei lá, a evolução temporal do vírus é um gráfico assim. E daqui o que vai acontecer? Ele vai continuar subindo ou vai descer? Tentar pegar um conjunto de dados existentes e, a partir disso, prever o futuro. Tá? Quais são as possibilidades e previsões do futuro? Então, tem uma técnica disso com machine learning que é interessante para a gente fazer aqui no curso, mas esse realmente para a segunda etapa. Desses daqui, vocês querem... O que vocês acham? Querem sugerir algum outro projeto que vocês acham interessante? Professor, uma pergunta. No Python, eu não sei, mas caso eu escolha dos planetas no Python, teria como a gente fazer uma simulação visual mesmo, gráfica? Simulação, tudo é simulação, você quer dizer uma animação. Uma animação, eu me confundi nas palavras, isso mesmo, animação. Dá sim, tem várias técnicas. É muito difícil para um primeiro projeto? Muito avançado? Não? Tranquilo. Mas depende, né? Para quem sabe, é mais tranquilo. É tranquilo, pode ficar sossegado que é tranquilo. Tá. Tem um código de animação no meu tutorial, no meu livro, lá tem um exemplo de como fazer animação no Matplotlib. É fácil, é só copiar e colar. Tem outras técnicas, o Matplotlib não é o mais adequado para fazer animação, então se quiser fazer, eu vou sugerir outros pacotes que fazem animações mais elegantes e mais eficientes. Mas pelo Matplotlib é fácil de fazer, só que é lento, mas é fácil. Saquei. Eu tinha até conversado com o Jason, mas agora que o senhor falou, deu aí os projetinhos, a gente tinha pensado de fazer, ontem mesmo a gente estava conversando sobre
calcular a estrutura de bandas. Uhum. Você acha que seria um projeto legal para um primeiro projeto? Pode ser. Eu não costumo sugerir muita coisa de quântica, porque esse curso é voltado Sim. para metade do curso, né? Então as pessoas não viram quântica ainda. Uhum. Mas se quiser fazer alguma coisa de voltado para quântica, sim. A gente pode ver Mas alguma coisa assim, sim. agora que o senhor mostrou dos planetas aí, a gente está meio inclinado, ainda mais que dá para fazer animação. Tá. Os outros querem sugerir alguma coisa? Querem comentar se tem alguma preferência? Professor, nessa parte da IDO, do Covid, do Random Walk, é para usar Monte Carlo, né? É. Então, eu tinha visto algum tempo atrás sobre decaimento radioativo, tempo meia-vida, etc., usando Monte Carlo. Você acha que enquadra nisso também ou é muito simples? Sim, pode ser. Eu tinha anotado isso como um possível projeto e eu não tive tempo de ir atrás de ver a complexidade, tá? Eu nunca fiz esse, então eu não sei quão difícil ele é, mas eu acho que dá. Eu precisaria, assim, o meu único medo é ser mais complicado do que eu estou pensando, porque como eu nunca fiz, de repente tem algum detalhe por detrás que eu estou ignorando que torna ele mais complicado do que parece. Mas eu acho que dá sim, se você quiser fazer, é tranquilo. Uhum. Você já Não ouviu precisa- falar acho que chama celular autômata? Uhum, Você já ouviu falar disso? sim. É É o que que parecido é com a. aquilo? Hã? Pulando o assunto. É porque É, aquilo tem alguma coisa ou é só aquela animação mesmo que é fractal? não, não. É parecido com essa ideia do Random Walker. Tá? Você tem regras, é basicamente uma. Tem um joguinho, né? Não um jogo, né? Tem um negócio que chama Jogo da Vida, que é baseado nisso. Deixa eu ver se eu tenho ele instalado aqui. Costumo vir instalado com o sistema operacional, mas nesse caso não está instalado. Basicamente, a ideia é que você tem uma série de regras de como que as coisas evoluem num certo ambiente. Então, nesse caso que você está falando, o ambiente seria um mundo bidimensional. E estou procurando aqui no sistema de instalação. Estou achando. Sabe? Costumava vir instalado com vários probleminhas. Então, você tem algumas regras. Deixa eu procurar aqui. Ó. Ah, procurei, o próprio Google me deu a resposta. Você procura Game of Life no Google, ele já cria aqui, ó, tá vendo? É esse objeto aqui. Isso aqui imagina que a minha tela é um mapa bidimensional, né, de pixels, e aí você tem esses objetos que estão crescendo aqui com o tempo, né? E existe uma regra para a forma com que esse objeto está crescendo. Então, se você tem 2 pixels, tá vendo? Esse cara que está andando aqui, ó, é como se fosse um objeto que foi criado. Aqui apareceu outro, ele vai criando, e eles vão interagindo. Então, sempre que um objeto interage com o outro, existem regras de como que eles interagem. E essas regras dependem de quantos quadradinhos brancos e pretos tem ao redor e qual é o formato do objeto. Eles vão evoluindo e avançando com o tempo. Então, esse aqui é o Game of Life. Foi criado por esse cara, Conway, que acho que faleceu ano passado, se não me engano. É um matemático que trabalhava com teoria de grupos. Então, esse jogo aqui tem muita matemática por trás, essas regras, que era um estudo de quais conjuntos de regras você precisava definir e quais os formatos dos objetos que teriam tempo de vida longo. Então, esse objeto aqui, por exemplo, ó, ele tem um tempo de vida infinito, ele vai se propagar nesse passeio aqui eternamente, nunca vai desaparecer. Esse também, ó, tá piscando aqui, vai piscar eternamente, a não ser que alguém trombe com ele. Enquanto os outros vão crescendo e desaparecendo espontaneamente, né? E isso chama jogo da vida porque virou uma brincadeira de estruturas complexas que surgiram
naturalmente a partir de um chute inicial de um primeiro desenho. Você desenha uma estrutura e elas evoluem. E nessa evolução começa a surgir coisas que não desaparecem, que têm tempo de vida infinito, a não ser que haja interação, né? E aí fala-se disso daqui, né? Você tem um sistema complexo que emergiu de um conjunto de regras muito simples. Então, em teoria de grupos, matemática avançada, estuda-se quais são esses objetos que teriam um tempo de vida infinito segundo as regras que foram estabelecidas por esse jogo, de como que as coisas interagem. Isso aqui é muito legal. E a implementação, e como esse conjunto de regras é extremamente simples, a implementação disso daqui é extremamente simples. O comportamento complexo surge de algumas linhas de código. Ah, entendi. Bacana demais. Sacou? Professor, ele parte do princípio que inicialmente ele interage consigo mesmo? Tem uma série. Deixa eu abrir aqui a Wikipedia que vocês vão ver. Tem uma série de regrinhas. Tá aqui, ó. Você tem dois tipos de células, né, que são os pontinhos, as células brancas e pretas. Então, digamos que uma célula branca é a viva, preta é a morta, né? Então, se uma célula tiver menos do que 2 vizinhos vivos, ele morre como se fosse por, né, falta de população, underpopulation. Se ela tiver 2 ou 3 vizinhos, ela sobrevive. Se tiver muitos vizinhos, ela morre porque está uma superpopulação. E regrinhas assim. Qualquer célula morta com exatamente 3 vizinhos, ela se reproduz, ela volta como se fosse uma reprodução, tá? E aí tem regras de propagação, e por aí vai. Bom, sei lá, tem que ler, eu não lembro de todos os detalhes. Mas você define regrinhas aqui, ó, tem, sei lá, 7 regrinhas, 8 regrinhas, depende do modelo que você está seguindo. E aqui tem os padrões, tá vendo? Tem os exemplozinhos. Então, cada regra se comporta de um jeito. Então, você vai evoluindo, tá? Então, baseado nessas pequenas regrinhas, as coisas complexas vão surgindo. Esse é um projeto bem interessante, eu tinha esquecido, bom que você lembrou, cara. Vou marcar aqui, cadê? Se alguém quiser fazer esse, é muito legal. Então, Aí para fazer isso precisa saber as coisas de machine learning e tal? não Não? tem nada de machine learning aqui, não. É só aquelas regrinhas. Você vai fazer um loop pela sua matriz e contar o número de pontos pretos e de pontos brancos e seguir as regras. Ah, bacana, bacana. É bem simples. Tá? Assim, o difícil desse código é fazer ele ser rápido. Porque se você faz um loop porco, um loop simples, o código fica lento. Então você tem truques para trabalhar com matrizes que faz esse código ficar rápido. Então, o maior desafio aqui é otimizar, mas a implementação grosseira é simples. Ok? Uhum. Mais alguém quer falar alguma sugestão aí, alguma coisa? Professor, só eu e o Geiso decidimos, a gente vai ficar com a das órbitas do planeta. Uhum. Ok. Os outros, não tem que escolher agora, não. Se vocês quiserem pensar um pouco, vocês podem ficar pensando até, mas tipo, a gente tem que decidir até quarta-feira para já começar a fazer. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não. Eu mando essa lista no grupo lá depois, tá? Eu mando no Slack. Não? Tá. Então eu vou trocar de assunto. Bom, acho que não vai dar, né? Já passou do tempo aqui, 18h22. Eu vou passar as instruções do cálculo do π. Vou passar agora, só para, se alguém tiver alguma dúvida, já tira a dúvida. E aí vocês fazem em casa e a gente termina ele na quarta-feira, tá? Então, de hoje para quarta-feira, basicamente eu quero que vocês deem uma pensada aqui nos projetos e tentem fazer esse cálculo do π, que eu vou explicar agora. Tudo bem? É só uma perguntinha, professor. Desculpa. O senhor vai passar alguma coisa sobre a biblioteca Random ou a gente vai aprendendo enquanto vai fazendo os trabalhos mesmo? Vamos aprendendo enquanto eu vou nos trabalhos. De agora em diante, eu vou passar tópicos de física computacional, então, mini projetos, né?
vou passar problemas de física e a gente vai aprender o que é necessário para resolver os problemas. Tá? Beleza. A gente vai passar pelo Rano, vai passar por várias coisas. Bom, então, vamos lá, o cálculo do π. A brincadeira é bem simples. Eu vou fazer uma ilustração básica aqui para vocês entenderem. Então, imagina que eu tenho um círculo de raio 1. Certo? E aí, desse círculo, eu vou olhar só para o primeiro quadrante. Então, eu vou desenhar aqui um quadrado. Tá? Então, esse círculo aqui é um círculo de raio 1. E esse quadrado é um quadrado de raio 1. Então, esse aqui é o ponto 0, vamos pôr assim. Esse é o ponto 0. Esse é o ponto 1 de um possível eixo y. Aqui eu tenho um eixo x e aqui é o ponto 1, né? Como se fosse o círculo unitário. Então, esse aqui, naturalmente, é o ponto x igual a 1, y igual a 1. Agora, me digam o seguinte, qual é a área do quadrado? Vamos chamar assim, de área do quadrado. É bem trivial. É 1? 1. Qual é a área do 1/4 de círculo? Vamos chamar assim, AQ de área do quadrado e área, vou chamar de SC do semicírculo, de 1/4 do círculo. Π sobre 4. Π sobre 4. Agora eu te pergunto, se eu pegar um dardo e jogar um dardo e o meu espaço é só esse quadrado aqui, esquece o resto, tá? Pensa só no quadrado. Se eu jogar um dardo aqui, qual é a probabilidade de ele cair no círculo e não nessa região aqui? A probabilidade do dardo cair aqui na região de dentro do círculo. Sabe? Imagina que eu pego um dardo, né, e jogo esse dardo. Então, vou desenhar um dardo aqui. Joguei esse dardo, ele vai cair. Caiu aqui, sei lá, pessimamente desenhado. Qual é a probabilidade de ele cair aqui e não cair aqui? Mas daí seria uma razão do... eu já fiz isso, eu tô tentando lembrar. Dos números de dados dentro do círculo sobre os dados totais do quadrado. Isso. Isso. Mas em termos das áreas, ficaria como, então? Aí ficaria a área do quadrado menos... A probabilidade é a razão de resultados válidos dividido pelo total de resultados, certo? Os resultados válidos é cair dentro do círculo. É π sobre 4 dividido por 1. Isso. É a área do quarto de círculo dividido pela área do quadrado. Então, é π sobre 4. Então, a probabilidade de cair dentro é π sobre 4. Então, como é que a gente vai calcular o π? A gente vai sortear números aleatórios e vai contar quantos deles caem dentro do círculo, ou desse 1/4 de círculo. Então, o algoritmo é esse. Você sorteia um número, 2 números, né, na verdade. Sorteia 2 números entre 0 e 1. Esses 2 números vão ser o x e o y, tá? Então, digamos que eu sorteei um certo número, sorteei um xy e caiu aqui. Como é que eu sei se esse número xy está dentro ou fora do círculo?
Ele tem que satisfazer a equação lá do círculo, está entre menor que o raio. Isso. Então eu calculo a distância da origem, né? A distância da origem vai ser a distância ao quadrado da origem vai ser x² mais y². Se essa distância for menor que o raio ao quadrado, mas o raio ao quadrado é 1, então menor do que 1, quer dizer que está dentro. Se for maior que 1, está fora. Igual a 1 nunca vai dar. Né? A chance nula de cair, quase nula de cair exatamente em 1. Então você vai sortear números, verificar se ele está dentro ou fora do círculo. Se ele estiver dentro, você conta. Se ele estiver fora, você não conta. Aí você faz, né? Vai dizer que a probabilidade, essa probabilidade P aqui, é a mesma coisa que o número de pontos que caíram dentro dividido pelo número de pontos sorteados. Então você vai sortear, sei lá, 5.000 pontos. Desses 5.000 pontos, né, alguns vão cair dentro. Então você vai contar quantos caíram dentro, dividido pelo total que você sorteou, 5.000, por exemplo, e essa razão tem que dar π/4. Então se você pegar essa razão e multiplicar por 4, você deve obter uma aproximação para o π. Certo? Esse é o algoritmo. Agora, o porquê que isso daqui é uma integração de Monte Carlo? Basicamente, o que você acabou de calcular foi a área deste objeto aqui. Né? Isso é uma integração. Como já deu 6,5, eu vou deixar para a quarta que vem uma explicação mais detalhada do porquê que isso aqui é uma integração. Tá? Mas o algoritmo é esse. Então, se vocês quiserem se adiantar, tentem implementar esse algoritmo para quarta-feira. E aí, no começo da aula de quarta-feira, eu explico os detalhes que ficaram faltando e já passo o primeiro problema de física computacional de fato que a gente vai abordar. Tá ok? Beleza, professor, fechou. Fechou, gente. Então, até quarta-feira. Beleza, valeu. Até Até quarta. mais, professor. Tá. Ô Gerson, aí você quer que plota também os pontos ou só calcula o π? Por enquanto, calcula. Depois, na aula de quarta, eu dou umas sugestões do que vocês podem fazer com os gráficos. Tem alguns detalhes que eu estou deixando de fora aqui para poder discutir com mais tempo. Beleza. Tá? Outra pergunta, mas não é sobre isso, não. É da lista, se tiver que fazer alguma correção, pode adicionar um arquivo até domingo, que você tinha falado, esse final de semana? Ou até Pode, hoje? tranquilo. Pode sim. Pode. Certinho, Eu só vou olhar segunda-feira. Certinho, Eu vou então. olhar. Certinho. Beleza? Obrigado. Valeu, senhor. Até mais. Falou. Bom final de semana aí. Valeu, gente. Vocês também. Mais. Falou, Francisco.